Relevantes da sociedade, com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Marcelo Santos hoje deu cana, hein, Fernandão? Muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, Paulinho, boa noite aos ouvintes. Na verdade, eu combinei com o Marcelo. Semana passada fui eu, cabulei, falei assim, não, Marcelo, fala o seguinte, vamos revezar. Hoje foi a vez do Marcelo. Você não sabia? Não sabia, mas parece que ele tá incomodando aqui o nosso Jean pelo telefone. A gente já vai falar com ele, só lembrando que antes... Até quando falta dá trabalho, né? Exatamente. O programa Inacreditável, ele segue todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. O Marcelo Santos tá falando aqui no fundo já, você percebeu, né? É difícil, eu escutei a voz de fundo. Ele não entende que ele tá ao vivo, mas tudo bem. Cara. Mas seguimos todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, passamos álcool em gel aqui em todos os equipamentos, estamos com máscara, distanciamento, mas já que ele tá vazando áudio lá ele tá no hospital, hein? Marcelo Santos acho que tomou todas, tá com um problema de fígado. Muito boa noite, Marcelo Santos. Alô, o pessoal é o seguinte, vocês ficam gozando de mim porque eu sou velho, entende? Mas é o seguinte, o problema todo é que eu tô com o médico aqui, entende? Eu tô aqui no lugar aqui, no asilo de velho, e tem um médico me cuidando, tem que respeitar o médico aqui. Então, ó, boa tarde aí, depois eu explico as coisas. Bom, um prazer aqui, eu tô vendo um convidado distinto aí, viu? Depois eu conto. Ô, Fernando, hoje tá vivo, hoje você veio, né, Fernando? Tá vivo hoje, pô? Hoje eu tô vivo, vim aqui. Não teve greve do metrô, né? Tá certo? Eu fiquei entalado lá na porta, me sacaneou semana passada, hein? Eu quero ver você chegar aos 88 anos, que nem eu ainda aí no programa de rádio aí, mas tudo bem, boa noite aí, toca o programa. Bom, ele falou boa noite, eu tinha falado boa tarde, acho que ele tava com a janela fechada no hospital lá. Bom, ele falou em doutor, estamos aqui hoje com o doutor Sérgio do Carmo Jorge, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, trabalhou também no Dante Pazanese, referência, né, em cardiologia no Brasil, e tem atuado na experiência brasileira inicial com dispositivos de assistência circulatória, popularmente conhecido como coração artificial, aliás, um nome que ele não gosta. Muito boa noite, doutor Sérgio. Boa noite aos ouvintes, né? Ouvintes, espectadores também. Quase que eu erro, né? Ao vovô Marcelo Santos, que está lá internado, né? Ouvindo a gente, mas ele está muito bem. Olha, tem gente torcendo para que o fígado dele não melhore, para ele fazer doação daquelas bebidas maravilhosas que ele tem na casa dele. Mas é isso, eu estou à disposição, né, de vocês, os entrevistadores, a gente falar sobre qualquer assunto, ótimo, desde do que está assolando, né, o mundo, que é o Covid, até coração artificial, o que eu souber, um pouquinho, né, que a gente sabe. Eu vou tentar passar para vocês de uma forma bem simples, né, para os ouvintes entenderem o que a gente está falando, né? Legal. E por falar em Covid, doutor, o senhor passou por um apuro recentemente, o senhor pegou Covid, né? O que o senhor sentiu? Olha, o que eu não senti, né? Sensacional. Eu fui um dos primeiros ali, acho que do Brasil, do Sírio, né? Tá. Que eu sou da linha de frente, atendo os pacientes. A cardiologia é uma especialidade que tem muita emergência. E é uma especialidade que se caracteriza por você não falar não. Acho que a primeira coisa que você tem que perguntar para quem vai fazer cardiologia é falar assim para ele: você tem coragem de não me atender? Quando você vai no banheiro, você leva o celular? Acho que tem que perguntar isso. Se ele falar, não, veja bem, você já pode trocar. Então, quando ainda a gente não estava consciente dessa pandemia, né, do que tudo está acontecendo, a gente se descuidou um pouco.
Além disso, a gente não enxergava todo mundo como a gente enxerga hoje, como um potencial transmissor. Tinha muito pouca informação, era algo muito novo. Né? Não, se olhava, falava, essa vozinha aí não vai pegar Covid, né? Então, todos os médicos que têm urgência, muitos deles internaram logo no começo, né? Foi uma leva, assim, muito grande de médicos e enfermeiros que atendemos vários pacientes que já estavam com Covid. A gente não tinha tanta experiência e o primeiro sutiã ninguém esquece. E o meu foi esse. Eu tive uma Covid, que foi, no meu caso, muito grave. E hoje minha mulher acho que já estaria na segunda prestação do seguro. Estaria bem já, né? Pagar as contas, tudo. Mas fiquei em torno de 2 semanas em casa. E depois fiquei mais 15 dias no hospital. O senhor deu uma entrevista falando sobre isso, que o senhor falou que repensou muita coisa na vida do senhor, a maneira de agir. O senhor podia explicar um pouquinho melhor isso daí? Quando me perguntaram o que eu tinha visto, né? Eu falei que o que me chamou assim a atenção é a cara da morte muito feia. O senhor pensou que ia morrer? Sim, não, eu tinha certeza. Não pensei, eu tinha certeza. A sensação, os sintomas, qual o sintoma mais forte que o senhor fez pensar isso? Não, existem várias doenças que levam a gente à morte, né? Todos nós aqui vamos morrer, com mais ou menos sofrimento. É inexorável, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Mas essa doença em especial, ela é uma doença que, quando ela é grave, como foi no meu caso, ela é acompanhada de sintomas muito assim, que fazem você sofrer demais. Não é uma doença como outra, que você tem um infarto e você vai para a mesa de cirurgia, ou vai fazer algum procedimento. Tentar resolver rápido. Ou você morre ou você resolve. Eu passei ali 30 dias num sofrimento atroz. E o que me incomodava é que eu não sabia o que fazer. Porque ninguém sabia o que fazer. Todo mundo aprendeu no caminho, né? No caminho, né? E a ciência, ela aprende assim, né? Ela aprende assim. Quer dizer, as dificuldades vão trazendo as soluções. Né? Quando começaram os primeiros pacientes a morrerem na área de São Francisco com AIDS, foi aonde a gente aprendeu muita coisa, porque nem se falava em vírus. Olha que coisa interessante. Eu acho que tudo tem um porquê. Sim, sim. A pergunta que eu te fazer é o seguinte: no começo, né, que você teve esse sintoma, né? Vamos supor, antes de você se deparar com a realidade do que era, né, do que foi, na verdade, né? Você chegou a colocar em dúvida alguma coisa, por exemplo, acho que não é o Covid, de repente é falta de respiração mesmo, talvez eu tenha tido um dia muito cansativo, porque muitas pessoas se deparam com a situação, eles demoram, assim, no sentido de tomar uma iniciativa. Como foi o início disso? A doença, como todas, né? Algumas delas não, elas começam de uma maneira insidiosa, principalmente as doenças infecciosas, inflamatórias, como uma gravidez desejável, não indesejável. Acho que hoje eu acordei um pouquinho enjoada, né? Acho que foi aquele vinho que eu tomei mais ontem, vai ver, tá grávida. E a minha doença começou assim. Eu fui até num neurologista, porque eu tinha uma dor nas costas que vinha me incomodando alguns dias. E como a gente está falando aqui, nós estamos começando, a gente não dominava o assunto, e né? não pensava como. E eu fui nele e ele falou: Sérgio, você aí, nós vamos fazer uma ressonância, isso aí é da coluna, te dá uns remedinhos. Eu falei: já tomei, cara, eu não melhoro. Não, vou pedir os exames. Aí nós saímos do consultório dele, que fica em frente ao Sírio-Libanês, e fomos tomar um café. Era um domingo de manhã, o cara foi até lá me atender, coitado.
Até hoje eu olho para a cara dele e falo, nossa, que vergonha. Aí fomos tomar um café e tomando o café eu comecei a ficar com frio, calafrio. E eu falei, nossa. Meio que sintoma de gripe, assim. Forte. Não, né? mas na hora eu não pensei em gripe, Tá. né? Eu falei, dor nas costas com frio. Aí ficava, você está com frio? Não, você está com frio? Não. Olhava para o ar-condicionado, vamos para aquela mesa ali. Aí, rapaz. Aí fui para casa, cama. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque ninguém que carrega um móvel, um piano, nem que seja um piano que você carrega, você vai ter calafrio, febre. Exatamente. Marcelo Santos, para de namorar no hospital aí e faz a sua pergunta. Ó, o seguinte, vocês dois são vagabundos, vocês estão vestidos que nem dois vagabundos? O único distinto aqui é o doutor, porque o doutor é distinto. É uma vergonha você estar com o doutor médico e estar vestido desse jeito. O remédio está fazendo efeito no Marcelo, Paulinho. É o remédio. Ele vem pra cá com a camisa do Santos e de shorts e vem falando como nós estamos vestidos. É o fim da picada. É demais. Exatamente. E era emprestado, hein? Eu venho vestido com o uniforme do maior time de futebol da história da humanidade. Então aquilo é um manto sagrado, na verdade. Não O Santista é um pelezista, né? É isso. Pô, eu não vou discutir com o convidado, que seria má educação tratar mal o convidado. Falar que é só Pelé é outra história. É um corintiano que via o seu time de coração e de repente surgiu uma camisa 10 que começou a colocar para dentro e você, moleque, a gente gosta de ganhar. Bolinha de gude, Claro. peão. Tipo Pelé, ele tinha como ídolo o Baltazar, que jogou no Corinthians. Acho Exatamente, que é mais ou menos aí, nessa linha. Então, a geração do Marcelo é pelezista. Entendeu? Total. Não, Vamos, Marcelo. antes, a minha geração, o senhor está enganado, eu tenho 88 anos, eu sou da época que eu vi o Pagão jogar, não vamos, o senhor está sendo gentil comigo, o senhor que é jovem, é da sua geração, o Pelé, viu? Eu vi o Pelé quando ele começou em Três Corações, chegou lá no Juvenil, viu? Bom, isso é outra história. Ô, doutor, eu vou falar com respeito aí, só falar uma coisa rápida que o Paulinho não gosta de ouvir, que era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. A maior linha de ataque que esse Brasil já viu não era só o Pelé, mas depois a gente fala disso. Doutor, me diga uma coisa, o senhor, coitado, o senhor sofreu do Covid, vê como é que os médicos os que estão na batalha que mais pegaram no começo também a doença, né? O que o senhor aconselha, então, para nós, ainda mais nós idosos aí, que são os mais atacados, mas os jovens também pegam, né? O que o senhor aconselha para as pessoas tomarem para evitar de pegar essa doença marzita aí? Olha, remédio não tem nenhum, né? O que a gente aconselha é cuidado, né? Higiene, cuidado, máscara, álcool, gel. E nos sintomas, né? Que todo mundo hoje em dia sabe, procurar um médico. Mudou nesses 3, 4 meses, algumas coisas mudaram. O vírus parece ser um gatilho de uma doença maior. E a gente tem visto nos pacientes que ficam muito tempo internados que tudo começa com o vírus, mas as coisas não terminam no vírus. Se desenrolam, né? E acabam... Se desenrolam. Então, algumas pessoas que estão passando mal, passaram mal ou até vieram a falecer pelo Covid, é porque ficaram muito preocupados com o Covid e não trataram a doença como ela é uma doença em que ela estimula demais a nossa parte imunológica. E depois, mesmo você não tendo vírus, você continua com essa doença. Nós temos várias doenças assim, né, que o Brasil, graças a Deus, erradicou. Todo mundo ouviu falar aqui da febre reumática, Sim. que era comum no interior, que vinha uma criança lá que tinha um problema no coração e aí alguém relacionou isso com infecção de garganta. Então, o Streptococcus, que é a bactéria,
ela dava uma infecção na garganta comum em todas as crianças e alguns evoluíam com uma doença como se fosse alergia a esse Streptococcus. E essa doença atacava o coração. Então, você não adiantava você ficar tratando com penicilina. Tinha a penicilina na época. E, na verdade, você tinha que tratar com um anti-inflamatório, cortisona, para evitar que o coração dele fosse afetado. Então, acho que nós estamos vivendo. Acho não. Com certeza nós estamos vivendo a mesma coisa com o Covid. Doutor, aproveitando que o senhor falou no coração, eu queria que o senhor explicasse, o senhor detalhasse um pouco como funciona esse dispositivo de assistência circulatória, como que o senhor entrou nesse estudo, né? Hoje o senhor é um especialista, e como que, o senhor estava conversando comigo nos bastidores, como ele pode ser utilizado também no combate ao Covid-19. Bom, é o seguinte, é isso que eu estava falando. Algumas doenças, entre elas o Covid e outras doenças, o vírus, ou a bactéria, ou alguma outra coisa, é só o gatilho. Mas a bala já saiu do revólver, entendeu? Então, a gente começa a ver alguns pacientes, né, os mais graves, lógico, tem aqueles, por exemplo, minha mulher, abençoada, né? Foi um seguro, cara, nossa, estaria bem hoje pra caramba. O que acontece? Esse vírus, ao percorrer o organismo, ele pode se depositar no coração, no pulmão, que é o mais comum, mas também no coração. Como outros vírus vinham fazendo isso. Uhum. Coxsackie, e tinha outros vírus que faziam isso. E eles inflamam o coração. Mas o organismo tem mecanismos de defesa que vão lá e amenizam isso daí, mas demora. Então, o que acontece? Como demora, você morre antes de você melhorar. Porque o coração, no caso, ou o pulmão, fica tão estragado que se você desse o remedinho, desse tempo, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, esse coração ou esse pulmão desinflamaria e você estaria vivo porque volta ao normal. Tá. Olha que interessante. Interessante. E não adianta você colocar um outro coração de uma outra pessoa. Por quê? Ele vai ser atacado da mesma maneira. E qual a então diferença? você trocaria um problema, aliás, não trocaria. Você continuaria com o mesmo problema. Daria sequência ao problema. Então, o que você faz? Nesses pacientes, que daí você gastar um coração para quem vai estragar aquele mesmo coração. Então, começou a surgir nos Estados Unidos, entre outras coisas, o que fazer com esses pacientes. E não é só infecção por vírus. Tá. Por exemplo, tem uma doença que dá na pós-gestação, em que o coração da mulher, ele inflama de uma tal maneira, uma doença que ela mesma produz anticorpos contra o coração dela, porque ela fica atrapalhada do ponto de vista imunológico, junto com o filho, e ela, nessa atrapalhação, ela começa a atacar o próprio coração. A criança normalmente nasce bem, que o médico determina isso, faz uma cesárea, mas a mãe vai indo, o coração aumentando e morre. É um negócio impressionante. E essa paciente era um problema. Você ia lá, transplantava, os anticorpos iam pior ainda, iam pegar nada. O coração de outra pessoa em que ele não reconheceria. E aí o que acontece? Você ia gastar um coração e não ia resolver. Aí começou o estudo dessa nova alternativa. Aí você faz o quê? A gente coloca por isso que a gente fala, artificial não é um coração de lata. Quando você entra em insuficiência cardíaca, que é uma complicação que esse coração dilata, não consegue manter o débito cardíaco,
você coloca um dispositivo, por isso que tem esse nome, um aparelho, Tá. que ele ajuda só o coração. É um turbo. Interessante. Na verdade, Qual a durabilidade? atualmente é maior do que a do coração humano. Olha que impressionante. Impressionante. Doutor, uma pergunta relacionada ao problema cardíaco, né? Que muito se comenta assim que a questão do problema cardíaco, né? Pode ser a questão da ausência de exercício, né? De repente pode ser isso, a pessoa fica meio que ofegante, ela sobe uma escada, ela pega uma subida, ela tem esse problema, né? Só que ao mesmo tempo, muito exercício também deixa a pessoa debilitada no sentido cardíaco também. Nesse meio termo, o que fazer? Assim, e como que a pessoa reconhece que ela tem um problema cardíaco? Por exemplo, que é muito difícil, por exemplo, é a parte física, como diferenciar da parte física com o cardíaco nesse sentido? Eu gosto, assim, por exemplo, de quando vem um assunto polêmico, é você criar uma situação tão absurda que ele nunca mais vai esquecer. Então, por exemplo, eu sempre falei isso, né? Quando eu dava aula e vem essa pergunta, eu falo assim, não, é impressionante que o exercício, o andar todo dia faz muito bem. Tanto que a empresa de Correios e Telégrafos fez um estudo, você sabe que a média de um carteiro andar por dia, Muito, né? 24 quilômetros. Nossa, Eles não morrem. É Sabia mole. disso? É Não mole. morrem. É impressionante. Tá sempre exercitando tudo, né? Coração, Não perna, tem braço. cardiologista, sabe que teve uma CPI, né, na Assembleia, Sim. e falaram, pô, vocês contrataram tanto cardiologista assim, sendo que todos fazem exercício aqui. Então isso a gente chama de um viés estatístico. Todos nós vamos morrer. Dentre as doenças que nós vamos morrer, o coração é campeão. Então, se você faz exercício, outra coisa é o seguinte, se o exercício fizesse tão bem, você não teria fábrica de cadeira de rodas, porque você ia trocando. Boa. Entendeu? Às vezes você compra uma cadeira de rodas, concorda? Fazia consórcio. Compra uma cadeira de rodas, você vai morrer dali uns anos, você passa para o outro que tem. E cresce muito, sabe que é um bom empreendimento cadeira de rodas. Tanto por causa de acidente, como por derrame cerebral, por doença cardiovascular. Então, o andar, eu acho assim, Deus fez as pessoas para algumas coisas. Não é à toa que nós temos a parte mais importante da nossa estrutura, que é a cabeça. Essa tem que ser exercitada, porque senão você vira um Que é burro, primordial para o corpo que é inteiro, né? primordial para o corpo inteiro. Doutor, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta ao programa Inacreditável, que hoje tem o prazer de receber Dr. Sérgio do Carmo Jorge. Doutor, eu quero voltar aqui para o assunto do coração artificial. Eu acho que tem um dado que é bem importante. Existe uma diferença muito grande de custo da pessoa optar pelo coração artificial ou pelo transplante de coração, não só em dinheiro também. Eu quero saber se na questão da recuperação da pessoa também existe uma diferença gritante. E se eu puder também discorrer um pouco mais sobre os pormenores de como é o tratamento, do que a pessoa o que ela precisa para se recuperar depois que entra num procedimento como esse. Olha, a palavra é do senhor. O senhor está aqui para explicar tudo de coração artificial, que o povo está aqui louco para escutar. Bom, a primeira coisa é coração artificial. De artificial mesmo não tem grandes coisas, não tem nada. Não é. Como o senhor chamaria ele? Coração artificial. O que as empresas querem é, lógico, faturar em cima do nome da
é que os chineses já estão fabricando e estão indo muito bem. Então o preço vai cair. Essa é a primeira coisa. Segundo, os Estados Unidos está num programa que hoje, no último ano, nos 3 últimos anos, eles têm implantado mais coração artificial do que feito transplante de coração humano. Pra você ter uma ideia. Olha só. E o americano não rasga dinheiro. Lógico. Bom, todo mundo aqui pode acontecer o que quiser, mas a última coisa que você quer é você entrar no hospital até pelo problema financeiro. Porque nunca é de graça, mesmo que você tenha o melhor convênio do mundo. O cafezinho da tua mulher, o que ela pede para comer. O médico pode até facilitar um pouco o preço, o hospital não facilita. Mas mesmo que você tenha o convênio, etc. Sim. e tal. Por exemplo, minha mulher ficou comigo, eu não deixava ela almoçar lá, era um lanchinho. Básico, Estou brincando. Mas o que acontece com o coração artificial? O paciente, o que o americano viu? O paciente que está aguardando um coração, ele fica em média 6 meses aguardando um coração. Isso acontece com o fígado, o Marcelo pode discorrer muito bem, que faz parte da especialidade dele, mas o paciente fica 6 meses, 1 ano, às vezes internado. Criança fica 2, 3 anos no hospital aguardando um coração artificial, coração natural. Porque nasce com uma cardiopatia congênita, ou adquiriu um vírus ou alguma coisa assim. E o coração que você implanta, ele não pode ter diferença muito significativa de tamanho do coração que você tem, original, 10%. Eu digo que se o Michael Jordan tiver um ataque cardíaco e precisar de um coração artificial, tem que morrer um outro cara que joga basquete. Porque é muito diferente, né? O tamanho do cara. O coração dele tem quantas gramas? Sem contar Entendeu? A utilização dele, tá tudo dilatado. E o exatamente, etc. Não aguenta o peso do cara. Porque você vai aumentando o peso, você vai fazendo exercício físico. Aqueles caras têm um coração, parece um... E o dispositivo... os animais... Então, o dispositivo, na verdade, ele é um turbo. Ele é uma ventoinha. Mas que o camarada suga. espera muito por ele? Não, então. Ele está na farmácia. Se você tiver dinheiro, você vai lá e compra. Rapidinho, não tem fila nenhuma. O capital americano. Sim. Então, o capital americano propicia isso. Lá é onde você tem, desde que você tenha dinheiro para comprar, ou você trabalha em alguma empresa, eles têm o coração em consignação aqui no Brasil também. Se você precisar hoje de um coração artificial, ou você tem dinheiro, ou o SUS deixou no hospital em consignação, que eles compram, o Sírio tem um programa, que conjunto com o SUS no Brasil inteiro, em que eles deixam num hospital 2, 3 corações artificiais e tal. Mas o mais interessante é na criança, porque a criança... é mais difícil, logicamente, morrer criança de outras coisas. Trauma, por exemplo. Né? Isso. Você não ouve falar, não é verdade? Raro, muito raro. Muito raro. Então, você captar coração de criança é muito raro. Então, porém, o coração artificial não cabe no peitinho dela. Então, não tem nenhuma fabricação específica? Não cabe. Então você tem o coração artificial externo. Então você põe um coração artificial externo nela, espera ela crescer, ela fica ali 2, 3, 4, 6 meses, depois você coloca-o dentro do lugar Muito dele. interessante, hein? E você pode trocar com o passar do tempo. E outra, ela pode não necessitar, depois de algum tempo, você tira todo o coração e, quem sabe, reciclar no futuro esse coração. Quem sabe não, com certeza vai ser reciclado. Então, um paciente que fica aguardando 1 mês na UTI, ele custa sem fazer nada. Eu pego um paciente grave,
que precisa de um transplante. Só para ficar observando aquela coisa? Tá tomando seu remedinho, fazendo exame, não sei o que lá. Ele custa, em hospital do SUS, que é o mesmo preço, ele custa 20 a 30 mil reais por dia. A paulada, né? Um carro por dia. E não pode ser menos. As pessoas falam assim para mim, e essa resposta eu tenho pronta. Falam assim para mim: doutor Sérgio, eu conheço o mundo. Vocês estão malucos aqui dentro? Eu falo, é mesmo, cara? Por quê? Quando estavam construindo o Hospital Novo do Sírio. Doutor Sérgio, eu já fiquei no hospital, não sei, no hotel não sei aonde, já fiquei no cassino não sei aonde. Pô, pago lá, doutor, $800 por dia, $1.000 por dia. O cara me leva champanhe. Vocês aqui, pô, eu vou ver a conta lá. Não dá, né, doutor? Eu falo assim, eu acho que você tem razão, cara. Muita coisa você tem razão. E eu acho assim, você pede um champanhe no hospital, no hotel, é imediato. Agora, pede um oxigênio. Exatamente. Uma tomografia. Tem que funcionar 24 horas. Isso entra na conta. Porque o médico que vai dar o laudo, ele pode dar da casa dele, hoje em dia já tem isso. Mas o técnico que vai ligar a máquina tem que ficar ligada a noite inteira. Então, o preço não pode ser o mesmo. Então, você falar que o preço do hospital tem que ser mais barato que o hotel da onde você vai nos Estados Unidos, cara, você está falando a maior Aliás, bobagem. em regra, o cidadão, ele não tem dó de gastar com o supérfluo e tem uma dó tremenda, ele chora para gastar com a saúde. Não explicam isso para ele, né? Porque não pode haver diferença de qualidade de quem vai fazer uma ressonância tua de noite do que quem vai fazer durante o dia, porque vai ter que repetir. Então, o médico que dá o laudo, você vai ter que acordá-lo, mesmo que ele esteja na Índia. O Brasil dá laudo de tomografia para algumas cidades da China, da Índia, não sei onde, o Fleury faz isso, o Sírio faz. Esse médico, para ele dar laudo de tomografia, ele tem que ter pelo menos, para ele ser 7 anos de formação em radiologia, fora toda a formação dele. Enquanto que fazer uma pizza, acho que até eu faço lá em casa, o né? cara que serve o champanhe. Opa! Mussarela. Aí é bom. Bom, Marcelo Santos, alguma pergunta? Ó, a questão é o seguinte, o pessoal está sempre me confundindo, pode explicar para o pessoal, só porque eu vou de branco no programa, o pessoal acha que eu sou médico. Eu não sou médico. Só porque eu sofro do fígado não quer dizer que fique minha especialidade. Então explica para o doutor, que eu agradeço o elogio, mas não sou médico não, sou ex-esquivador e com muito orgulho. O esquivador é que fazia o transporte de mercadoria, tá certo? O Brasil exportar para o mundo. Santos, sempre Santos. Doutor, é o seguinte, o senhor está falando do coração artificial. Então os corintianos dizem que o doutor, eu não me engano, que meu coração é corintiano. E quando está tudo dando errado para o Corinthians, é porque eles precisam de coração artificial? Como é que o senhor faz para aguentar esse negócio do coração corintiano aí? Não. Porque é a bateria esse coração artificial, é felicidade, como é que... Quando a pessoa fica a vida inteira com esse negócio, e para que doença que a pessoa mais velha que nem eu vai precisar, que que criança é mais difícil, quais são as doenças que o cara vai ter que receber esse negócio? E tem mais, o Paulinho falou do convênio, alguém que falou, quem paga? Os convênios que o cara tem, ou o SUS, que a gente usa, paga esse coração artificial? Como é que funciona se a pessoa precisar, doutor? Obrigado. Nada. Bom, você viu que ele é estivador, assim, é um máximo que o santista chega, né? Médico, você vê, é corintiano, mas tudo bem. O Marcelo, é o seguinte, quando sai na tabela do SUS, o convênio é obrigado a pagar.
o Brasil é um país justo. Eu acho, a gente tem um monte de problema no Brasil, né? Não vamos dizer aqui que nós somos para dar lição ao mundo. Mas o SUS é para dar lição ao ótimo, mundo, é para dar lição ao mundo, impressionante. Eu acho isso aí, entendeu? Uhum. O problema é que a gente não consegue fazer rodízio de pizza, né? Quer dizer, dá tudo para todo mundo. Sim, sim. Esse é o problema. Uhum. E o brasileiro é chato, ele fala, não, põe champignon e tal. Mas o convênio é obrigado a pagar. Eles Ótimo. não gostam, mas eles são obrigados a pagar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o coração artificial, ele pode ser temporário, né? Como eu te falei. Por exemplo, você tem um linfoma, você vai fazer uma quimioterapia, o remédio que você toma, ele pode atacar o coração e você precisar melhorar esse coração para ele sair vivo, para o remédio fazer efeito. Tá. Então, você vê que é um dispositivo que anda, inclusive melhorou a sobrevida dos pacientes com câncer. Entendeu? A única pessoa que não gosta disso são os caras que vão gastar com isso. Claro. Entendeu? Por outro lado, há uma retroalimentação, porque se eu estou vivo, eu pago o convênio, concorda? Esse coração artificial, ele já é fabricado no Brasil ou ele é importado? Não, no momento ele é importado, mas ele é de uma tecnologia muito fácil. Quem fez aquele Motorola tijolão aqui no Brasil, ou qualquer, é muito fácil, porque na verdade as coisas assim aparentemente difíceis, né? O termo artificial não necessariamente é uma coisa difícil. As soluções, tecnicamente, às vezes são muito mais fáceis do que a gente imagina, na verdade. O que você tem de tecnologia embarcada em qualquer carro hoje é muito maior do que no coração artificial. Porém, o que você tem na cabeça, né, o pessoal treinado para isso é o que leva tempo. Entendeu? Antes de eu passar... Então, um médico, para dominar isso daí, por exemplo, no sírio-libanês, são poucos médicos. Então, quando entra um paciente que vai para coração artificial, um candidato, poucas pessoas são qualificadas para isso. E vem um médico dos Estados Unidos, em que você faz uma videoconferência com eles, isso faz parte do preço do programa. Tá. E ele vê se ele aceita o caso. Se ele aceita como dizendo, não, a gente acha que tal. E no dia do implante, ele vem porque surgem algumas dificuldades que você não pode prevê-las todas. Então, a pergunta que eu ia fazer é exatamente nesse sentido. Existe um percentual assim estimado de médicos brasileiros preparados para poder utilizar esse tipo de tratamento? Nós estamos certificando esses médicos agora, que a minha filha é quem mais mexe com isso, eu estou colando dela, né? Tá. E eu estou colando dela, mas o primeiro coração artificial de última geração aqui do Brasil foi colocado através dela num paciente dela. Ah, que legal. Entendeu? Porque ele já está na geração número 3 nos Estados Unidos, onde eles conseguiram dominar uma série, como acontece com o carro, né? De dificuldades técnicas, que vai aprimorando, vai aprimorando, a bateria dura mais, etc. e tal. E esse certificado, eles exigem e pagam para você ficar lá. Um mês. Minha filha já foi para a Alemanha, já foi para Ohio, que é um lugar que eles fizeram um hospital, que ele é só disso. Eles compram hospitais que não são muito caros, em lugares que não são muito caros. Especializam. Por exemplo, Itaquerão. Pode comprar um estádio daquele. Não vale nada, cara. Naquele lugar lá. Eu sou corintiano, mas falo isso. Mas eu transformo aquilo ali na última tecnologia.
E incrível que pareça, eles compraram o helicóptero do Trump. Então, num raio, os Estados Unidos, nesse ponto eles são, num raio de tantos quilômetros, isso é outra coisa, você não tem pressa de trazer o coração do doador. Eu posso ir buscar um paciente que está precisando de um coração artificial e demorar 6 horas para o doente vir. Ele pode vir 6 horas de helicóptero. Uhum. Eles compraram, né, alguns helicópteros bons, montaram uma estrutura. E nos Estados Unidos eles não deixam muita competição assim. Então, o hospital na cidade tal, ele pega paciente de um raio de tantos quilômetros. É muito interessante isso. Entendeu? Fernando, e no Brasil também tem, no Brasil não é só São Paulo. Nós somos um país assim, eu diria, valente, né? Com certeza. Nós temos implante em cidades que a gente nem imagina. Como funcionaria a questão do coração artificial em relação a essas pessoas que não têm uma renda no sentido de ter, né, esse coração? Como é que fica? Ele é barato, porque é uma tomada. Ele vem com 2 baterias, você sempre sai com 2 baterias, né? E é assim, não é espera parar o coração que você não consegue trocar. Então ele é um Motorola, a única parte externa é um Motorola, que a gente teve o primeiro, que era o tijolão, um pouquinho menor que aquilo, já com as 2 baterias, em que automaticamente ele passa de uma para outra, e em casa ou em qualquer lugar, ele vai comprando os consoles. No ano passado, só no eBay, nos Estados Unidos, tinham 300 anúncios de dispositivos para coração artificial. Para você estar popularizando. Sim. Camiseta, negócio para você, pintadinho, que você usa coração artificial, porque o cara pode ir na academia, já está podendo entrar na piscina, entrar com a bateria. Ele faz exercício físico. Quer dizer, tem qualidade de vida. Qualidade de vida totalmente normal. E medicação praticamente é só anticoagulante. Legal. Marcelo Santos. Então, doutor, sou homem muito distinto, viu? Então, que nem o senhor, vou retribuir o elogio. Quer dizer, o senhor é corintiano, mas é distinto. Dá para ser os dois. Você vê que é possível ser corintiano e ser um homem assim, fino, inteligente. Então, é o seguinte, doutor. Então, não ficou claro para mim, porque muitos dos convênios dos companheiros lá do sindicato e muitas pessoas que eu conheço dizem que às vezes não paga marca-passo, que não paga tal material, coisa assim. Então, no caso, uma coisa tão cara, sei lá, nova assim, aí não tem problema, aí paga mesmo, é assim, não. Todos podem pedir conforme o plano, ou aí dá problema, ou o SUS, assim, eu estou preocupado com o pessoal que não tem dinheiro, que nem o Fernandão perguntou, se está quase morrendo, como é que faria para conseguir isso? É possível, doutor? É possível, tem que vir na rádio e falar que no Brasil tudo pode, desde que você tenha um sistema de justiça que nós temos. Eu acho que a gente no Brasil reclama de um monte de coisa, mas tem algumas coisas. Por exemplo, o primeiro paciente da minha filha não tinha ainda pela Anvisa o HeartMate 3. Então o paciente colocou o que tinha, o HeartMate 2, senão ele ia morrer. Tá. E aí o convênio Brigou com ele, aquela não, coisa? mas pagou. Uhum. Falou, não, tudo bem. Era um bom convênio. O paciente tinha grana, um cara famoso e tal, convênio, bomba. E, lógico, o americano não soltou o HeartMate 3 porque é mais bonitinho. Não é que nem carro. GLSI PT8, não sei o que lá. O HeartMate 3 dá menos complicações, é menorzinho, gasta menos bateria, não dá tanto derrame, porque o estilo de ventoinha é diferente, não tem contato com o sangue, etc. e tal. E o paciente começou a ter algumas complicações. E aí a doutora Juliana, eu vou falar, senão ela vai ficar brava aqui comigo, doutora Juliana George, minha filha, ela fez um estudo e constatou que
esse coração HeartMate 2, que era o penúltimo modelo, para esse paciente não tinha sido a melhor escolha. Porque a Anvisa não tinha liberado 3. Como resolveu? Resolveu que a gente entrou com uma liminar e o juiz mandou na hora. Nós temos isso de legal no Brasil. Normalmente, esses casos de saúde, a justiça acaba intercedendo a favor do segurado. Ele olha nele, né? Bom, doutor, então, desculpa. Então, a boa notícia seria que hoje em dia, independente do plano, se a pessoa tem mais dinheiro ou menos, é isso mesmo, o cardiologista, o senhor pediu o coração artificial lá, ou a máquina, o cirurgião, eles vão liberar, é isso mesmo? Ele não vai ter problema ou vai ter sempre que ir para a justiça? Eu não estou entendendo. Não, ele não vai ter problema. O que vão falar para ele é o seguinte: será que o senhor, por exemplo, depende do teu tipo sanguíneo, porque tem uma coisa, é o seguinte, Marcelo, no Brasil ainda se morre muito, infelizmente, e doador, né? Tiro na cabeça, bala perdida, não sei o que lá, motoqueiro, essas coisas. E esse é um doador em potencial. Então nós temos mais doadores para coração humano, tá? E por isso que não se desenvolve ainda. E para a seguradora talvez seja melhor, claro, porque sim, o custo dela é menor, lógico, desde que o cara não fique esperando muito tempo. Sim, sim. Tudo bem. Agora, na Europa e nos Estados Unidos, a falta de doador de coração é muito grande, porque o jovem, tem alguns estudos mostrando que o interesse do jovem pelo carro hoje em dia, cara que tem carteira de motorista na Alemanha, não sei o que lá, de abaixo dos 20 anos, chega a 20% das pessoas. Então morre-se pouco. Tem morre menos assim, que nem esses ataques, né? Aí o cara foi lá, deu uma facada, etc e tal. Mas essa brutalidade que nós temos, né? Favela, não sei aonde, o paciente com o coração natural, coração humano, aqui nós temos muito mais à disposição, né? Então, o desenvolvimento do coração artificial no Brasil vai ser mais lento. Enquanto que nos Estados Unidos, morre-se pouco, na Europa também, de jovens que são os melhores, entre aspas, doadores. Tanto que, nesses países, eles estão ampliando a idade dos potenciais doadores. Antigamente se fala, não, quantos anos tem um cara? 60. Não. Sérgio, não vamos botar um coração no cara. Só uma pergunta rapidinha, que a enfermeira está chegando para me dar remédio. É supositório. E a última que está no finalzinho do programa, exato, Marcelo. Doutor, é o seguinte, você reparou, Paulinho, Fernando, a sua filha Juliana Jorge, você falou, o senhor também é alemão, então vocês são alemão, ela e o senhor também, não é isso o nome Jorge? Porque outro dia veio o médico Dario Birolini, alemão também, né? Só vem médico alemão, é isso, Juliana Jorge? Vocês são alemão não. De outro país, como é que é? Não, o meu filho que está na Alemanha, a Juliana é Giorgi, é italiana mesmo, que essa não tem... italiano? Esse nome parece alemão. Bom, Paulinho, eu já entendi. Tudo que é Birolini e Jorge não é alemão mais. Aprendi. Então, beleza. Doutor, gostei muito. Obrigado, viu, doutor? É isso aí, Marcelo, vai aí tomando sua aspirina, vai deitar cedo, porque você tem que se cuidar. E qualquer problema no fígado, o amigo tá aqui para cuidar das bebidas, viu? Não se preocupe com isso. E você, por favor, já pode se despedir. Você sabe que areia, né, que ele tem no fígado, de tanto carregar saco de areia e café lá onde ele trabalha, lá em Santos, lá no sindicato. É tudo amigo, é muito amigo, viu, doutor? Os caras estão vendo, é tudo amigo. Ele não quer meu bem, ele quer levar as bebidas. Santista, aquele campo, aquela grama ralinha, cheia de areia. Uhum. Eles são assim. Então, ele tá com esse problema de areia no fígado. É isso mesmo, Marcelo? Teu diagnóstico? Sei lá, cada dia fala uma coisa. Eu não entendo nada, eu tomo os remédios que me Mas dão. você acha que é porque você joga futevôlei lá na praia? Olha, eu estou numa forma que o senhor não vai acreditar.
Eu tô com 88, o pessoal me dá no máximo 87 anos. Eu tô muito bem. Marcelo, é verdade que o Neymar ele foi rejeitado no Corinthians e foi pro Santos, é verdade? Ó, se eu não me fala desse nome, eu já tô passando mal. Já me deu, eu já estava melhor, já me deram remédio aqui. Paulinho, Fernando, pelo amor, não vou, doutor. Marcelo, vai dormir. Um homem tão distinto, não fala. Tudo bem. Doutor Sérgio do Carmo Jorge, muito obrigado pela participação. Um grande abraço pro senhor. Obrigado. Fernando Pereira. Obrigado, doutor. Obrigado aos ouvintes. Fernando. Até a próxima. Até terça-feira. Blog do Paulinho apresentou Programa Inacreditável.